Olá, família querida! Uma ótima noite, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine. É uma alegria, um prazer estar aqui com vocês. Esse culto de hoje vai ser maravilhoso, eu tenho certeza. A presença de Deus vai descer aí na sua casa, aí aonde você está. Olha aqui para mim, não foi o homem que te trouxe aqui, foi o próprio Deus. As lágrimas que tem rolado do teu rosto, Ele vai enxugar. O sofrimento que você vem passando vai ficar para trás. Deus tem uma nova história para você. Deus tem uma nova vida para você. Amém? Você que está aqui pela primeira vez, Deus te encontrou. Ele fez você, talvez, ver um vídeo meu e entrar no meu grupo do WhatsApp. Ou então alguém falou para você, te mandou o link do culto. Eu só sei de uma coisa, foi Deus que preparou tudo. E Ele preparou tudo porque Ele quer e Ele vai mudar a sua história. Amém? Essa palavra aqui, ó, tô aqui com a minha Bíblia. Olha só, essa palavra aqui, ó, Bíblia Sagrada. Essa palavra aqui não falha. Essa palavra é fiel e verdadeira. Essa palavra se cumpre e ela vai se cumprir na sua vida. Tudo que está escrito aqui, todas as promessas que o nosso Deus nos fez, Ele vai cumprir na nossa vida. Você não está só. Você não está sozinho, sozinha. O Deus que é dono dessa palavra, Ele vai te honrar e te abençoar. Amém? Você crê nisso? Nós vamos meditar, nós vamos ler a palavra de Deus juntos. Eu tenho certeza absoluta, esse culto vai transformar a história da sua vida. Muito bem. Agora, se você estiver em pé, pode sentar, porque agora nós vamos entrar na palavra de hoje, viu? Pode sentar, por favor. Isso. Respira fundo, respira. Você que acabou de entrar no culto, graças a Deus que você chegou. Graças a Deus que você está aí. Graças a Deus. Porque esse culto de hoje vai ser extraordinário, gente. Vai ser maravilhoso. Preste atenção em cada palavra. Meu Pai, que nesse momento o Senhor venha usar a minha boca para ensinar, para orientar, para instruir essa pessoa. E que a palavra do Senhor venha penetrar no coração dela e causar uma grande transformação. Diga assim seja. Amém. Olha, preste atenção. A palavra de Deus é como uma semente. Quando você lança a semente na terra, ela começa a germinar e vai brotando. O seu coração é a terra. E a semente é a palavra de Deus. Quando você senta aí para ouvir a palavra, quando você se apega, não no homem, não na religião, mas você se apega à palavra, então essa palavra tem o poder de transformar a sua vida. Essa palavra tem o poder de modificar tudo na sua vida. Essa palavra vai ser plantada, semeada no teu coração agora. Amém? Vamos lá então, pode sentar, respira fundo, se concentra agora, eu vou mostrar os versículos, vou falar onde está escrito, você vai poder acompanhar comigo na tela. Se você quiser acompanhar na Bíblia, eu estou com a minha Bíblia aqui, ó, eu já vou deixar ela aberta aqui, no primeiro versículo. Antes de eu mostrar na tela, eu vou falar para você já, é Isaías 59, se você tiver com a Bíblia e quiser acompanhar, já pode abrir, eu estou abrindo a minha aqui, ó, Isaías 59, e o versículo que a gente vai ler aqui, em Isaías, é o versículo 2, tá? Eu vou colocar na tela para você poder ler comigo, eu vou ler aqui na minha Bíblia e vou mostrar na tela para você, tá bom? Pode colocar, por favor. Diz assim o texto, diz assim: mas as iniquidades de vocês
Iniquidades, gente, são os pecados. Pecados. Pode deixar o versículo. Qualquer pecado que a gente cometa, seja a mentira, seja a prostituição, o adultério, seja a malícia ou a maldade no coração, porque às vezes o pecado, ele não é visível, mas ele está do lado de dentro. É uma intenção, entende? É uma intenção da pessoa. É um desejo da pessoa. É uma malícia que ela tem. Em muitos casos, e eu posso dizer que esse é o pior, é aquele pecado que você não vê com os olhos. Ninguém consegue saber, ninguém consegue ver. Por quê? Porque esse pecado está dentro da pessoa. Está dentro dela. É uma intenção que ela tem, é um desejo que ela tem, é uma iniquidade, como diz ali. Mas as iniquidades de vocês fazem o quê? Fazem separação. Separação entre vocês e o seu Deus. Você está vendo isso? Quer dizer que os nossos pecados... Abre a imagem para mim agora. Os nossos pecados, as nossas iniquidades, aquilo que cometemos que não agrada a Deus, seja uma atitude ou uma intenção do coração. Não precisa executar. Às vezes o pecado não é executado, ele não é consumado, mas ele está dentro da pessoa. No coração ninguém vê, ninguém sabe, ninguém conhece o pensamento, ninguém conhece o sentimento, mas lá dentro da pessoa, lá no fundo do coração dela, está lá o pecado escondido. Aquele pensamento malicioso, aquele desejo errado, sabe? Aquela intenção que ninguém sabe que ela tem, mas está aqui dentro dela. Eu posso dizer, sem medo de errar, esse é um dos piores pecados que existem. O pecado que está dentro, no coração escondido. Esse é o pior. Sabe por quê? Porque a pessoa, ela acha que não está vivendo no pecado. Por quê? Porque ela não está matando, ela não está roubando, ela não está fazendo mal para ninguém. Aparentemente, ela está fazendo tudo direitinho. É uma pessoa boa de coração. É uma pessoa que não faz mal a ninguém. Aparentemente. Mas escondido lá no íntimo, escondido lá dentro do coração, há um desejo. Há uma intenção. Lá na mente há um pensamento que ela fica alimentando, que ela fica dando asas para aquilo. Talvez ainda não fez, não consumou, mas já está aqui dentro. É o pior pecado. Quem está me entendendo? E por que eu estou te explicando sobre o pecado? Normalmente, quando o pastor prega sobre o pecado, nem todas as pessoas ficam satisfeitas. É uma pregação que não agrada a todo mundo. Não agrada. A pregação que agrada a todo mundo é aquela que o pastor chega e fala assim, ó, Deus é contigo, você vai vencer, você vai prosperar, o milagre vai acontecer, Deus mandou te dizer que a tua vitória está chegando, que você vai dar a volta por cima. Não tem nenhum problema pregar isso. Eu prego aqui, eu profetizo na tua vida, eu oro por você. Porém, quando a gente prega sobre o pecado, é a pregação mais importante que existe. Por quê, pastor Fernando? Nós acabamos de ler. Vamos ler de novo? Vamos ler de novo Isaías 59:2? Olha aí. Por que a pregação sobre o pecado é tão importante? Porque o pecado, tá lá, as iniquidades de vocês fazem separação entre você
e o seu Deus. Então, se o pastor não ensina você, se eu não prego contra o pecado, se eu não te ensino a lutar contra o pecado, a vencer o pecado, a se afastar do pecado, você nunca vai se aproximar de Deus. Porque o pecado te separa de Deus. Repita comigo assim, ó. O pecado me separa de Deus. Isso é muito sério. Aí ele diz assim, ó. Ele diz assim, mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus. E os pecados, olha lá, e os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês. Então, olha só, os nossos pecados levam o Senhor a esconder o rosto de nós. Imagine, você está orando, você está clamando, você está pedindo, mas ele não te ouve, ele esconde o rosto para não te ver. Por causa do quê? Do pecado. Abre a imagem para mim novamente. Você está vendo como é importante pregar contra o pecado? Se eu não ensinar você a vencer o pecado, a mortificar a sua carne e nascer de novo, nascer de Deus, se eu não te ensino isso, você nunca se aproxima de Deus. Porque o pecado te separa de Deus. E olha só que interessante. Vamos ler o restante do versículo, o mesmo que eu estava lendo. Vamos terminar ele. Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus. E os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. Para não ouvir os seus pedidos. Quantas vezes alguém já disse assim: poxa, pastor Fernando, pode abrir a imagem. Parece que Deus não está me ouvindo. Eu estou chorando, eu estou sofrendo, eu estou pedindo, eu estou clamando, eu estou orando, mas Deus não está me ouvindo. Nada está acontecendo, nada está mudando para mim. Por quê? Por que Deus não está ouvindo a tua oração? Acabamos de descobrir por quê. Quando há o pecado, quando vivemos dominados pelo pecado, satisfazendo os desejos da carne do pecado, nos separamos de Deus. E os nossos pecados fazem o Senhor esconder o rosto de nós. Quem está me entendendo? Então, qual é o pecado? Qual é o pecado, a iniquidade que você precisa deixar? Qual é o pecado, qual é a iniquidade que você precisa abandonar? Que às vezes a sua consciência já vem te acusando há muito tempo. Você já prometeu que ia abandonar, que ia parar, que ia mudar, e até hoje não mudou. Qual é o pecado, seja ele físico, consumado já, ou aquele pecado que eu disse que está dentro, escondido, que é uma intenção, que é um desejo, que é um pensamento, que é um sentimento que a pessoa fica alimentando dentro dela. Qual é o pecado que você precisa eliminar? Quando eu comecei a minha caminhada com Deus, há muitos anos atrás, no ano de 2005, 2006, foi quando eu comecei minha caminhada com Deus, quantas vezes eu ficava lutando contra os meus pensamentos, porque vinha aquele pensamento do mal, né? Aquele pensamento sujo, aquele pensamento ruim, pecaminoso, e eu dizia, eu rejeito esse pensamento, eu não vou pensar isso. Às vezes vinha sentimentos, sentimento de raiva, de mágoa, de rancor. Alguém fazia algo contra mim e eu tinha que dizer, eu não vou odiar essa pessoa, não vou ter nada no coração contra ela. Meu Deus, o meu coração só vai ter sentimento de amor pelas pessoas, porque o Senhor diz que a gente tem que amar o próximo como a nós mesmos. Eu lutava e luto até hoje, porque essa luta não pode parar nunca. Sempre o pecado vai tentar contra nós.
E nós temos que resistir, nós temos que dizer não, nós temos que fugir do pecado. Seja ele uma atitude, ou seja um pensamento, ou seja um sentimento, ou seja um desejo, uma vontade que vem, que a gente sabe que não é correta e que não agrada a Deus. Estão entendendo, sim ou não? Por isso que eu estou hoje pregando, ensinando você a vencer, a se afastar, a fugir do pecado. O pecado te separa de Deus. Grava essa palavra, é Isaías 59:2. Grava ela. Tá aí, ó. Os pecados nos separam de Deus. Os pecados fazem o Senhor esconder o rosto da gente e não ouvir os nossos pedidos. Se eu quero ser ouvido por Deus, então eu tenho que sair, fugir do pecado, me desviar do pecado. Quem está me entendendo? Vocês estão entendendo, gente? Quem está entendendo? Agora, não é só isso. Porque quando eu entendo isso, que eu preciso fugir do pecado, que eu preciso abandonar o pecado, que eu preciso deixar o pecado, qual é o próximo passo? Qual é o próximo passo que eu tenho que dar? Vamos ler agora, eu vou abrir aqui na minha Bíblia. Estou aqui com a minha Bíblia na mão, ó. Isso aqui é minha Bíblia, ó. Tá vendo? Isso aqui é minha Bíblia. Vamos lá. Atos, capítulo 3 agora. Capítulo 3 e versículo 19. Deixa eu abrir a minha Bíblia aqui. Atos. Pode abrir a sua aí também. Pastor Fernando, eu não tenho Bíblia. Nós vamos resolver isso logo, logo. Atos, capítulo 3, versículo 19. Vamos lá? Diz assim: portanto, arrependam-se. Olha só. Arrependam-se e se convertam. O que a gente tem que fazer quando a gente entende o que é o pecado, como ele age, que ele nos separa de Deus, que ele faz o Senhor esconder o rosto da gente? O que a gente tem que fazer? Tá aqui, ó. Arrependam-se e se convertam. Se arrepender é você nunca mais voltar à prática do pecado. É você abandonar definitivamente esse pecado. Arrependimento é isso. Arrependa-se. Ó Senhor, eu não posso esconder de ti. O Senhor conhece a minha vida, conhece os meus pecados e eu tenho cometido esse pecado, mas eu não quero mais viver no pecado. Eu me arrependo. Eu quero abandonar tudo isso. Isso é se arrepender. Você faz uma oração. Você pede misericórdia, você pede perdão para Deus. E se converte. Porque ali diz, portanto, arrependei-vos e o quê? Convertei-vos. Tá lá. Se convertam. Cadê? Vamos colocar? Portanto, arrependam-se e se convertam para que sejam cancelados os seus pecados. O que acontece quando a gente se arrepende e se converte? Os pecados são cancelados. Então, olha que bacana, né? Que coisa extraordinária. Aquilo que estava me separando de Deus, aquilo que estava me distanciando de Deus, que é o pecado, quando eu me arrependo e me converto, não é só se arrepender, não. É se arrepender e se converter, quer dizer, mudar de atitude, mudar de comportamento, se afastar daquilo, se desviar daquilo. Me converto. Eu me arrependo e me converto. O que acontece com os pecados? O que acontece? Tá lá, ó. Para que sejam cancelados os seus pecados. Então os pecados são apagados, os pecados são cancelados e aquilo que causava separação entre você e Deus acaba. E você vai poder estar, ó, abre a tela para mim, junto do Senhor, junto de Deus. Os pecados já não poderão mais te afastar dele. Agora eu quero ler o próximo versículo, que é o 20. Atos 3, capítulo 19, capítulo 3,
versículo 19, a gente acabou de ler. Vamos ler o versículo 20 agora. Diz assim: a fim de que da presença do Senhor, olha só, venham tempos de refrigério e que ele envie o Cristo, que já foi designado para vocês. Então, ó, pode deixar o versículo na tela. Quando a gente se arrepende, se converte, abandona o pecado, aquilo que estava separando a gente de Deus vai embora. A gente se aproxima de Deus. Somos perdoados. E o que vem do Senhor, da presença do Senhor? Tá lá, ó. Tempos de refrigério. Você sabe o que é tempo de refrigério? Tempo de paz, tempo de alegria, tempo de comemoração, tempo de felicidade, tempo de vitória. É isso, gente. É isso que Deus está dizendo. Que Ele vai mandar tempos de refrigério, tempos de alegria, tempos de paz. Quando você se arrepende, quando você se converte, quando você se afasta do pecado, se aproxima de Deus, vem tempos de refrigério, vem tempos de paz. Olha isso, Atos 3:20. Tempos de refrigério. É isso que Ele quer te dar. Descanso, paz, tempos de refrigério. E Ele diz: e que envia o Cristo, a que já foi designado para vocês, a saber, Jesus. Então Ele vai enviar Jesus sobre a tua vida. A presença de Jesus virá sobre você. A presença de Jesus vai entrar dentro de você e não haverá mais tristeza. Pode abrir a tela. Não haverá mais solidão. Não haverá mais depressão. Não haverá mais choro. Não haverá mais sofrimento. Não haverá mais desespero. O mal não vai poder mais tocar em você. Porque a única coisa que abre a porta para o mal, para ele poder entrar, é o pecado. Quando o pecado é vencido, né? Quando o pecado é superado, quando o pecado é apagado, porque a pessoa se arrependeu e se converteu, então a porta é fechada e o mal não consegue mais entrar. Você sabe quando que acontece a libertação verdadeiramente na vida de uma pessoa? Não é quando eu faço aqui na sexta-feira, porque na sexta-feira tem um culto de libertação, mas tem um detalhe: a verdadeira libertação, ela não se dá no culto de sexta-feira, ela começa no culto de sexta-feira. Mas a verdadeira libertação acontece quando você realmente se arrepende, se converte, se entrega a Deus, passa a viver uma nova vida. Aí sim, a porta é fechada para o mal, ele não pode mais entrar e o Espírito Santo passa a habitar dentro de você. Que coisa maravilhosa. Quem conseguiu entender essa palavra? Você está entendendo? Então, por que você não começa a viver tempos de refrigério? Ah, pastor Fernando, é tudo o que eu queria. Mas só depende de você. Se você tomar essa decisão agora, Deus vai te honrar, vai te perdoar e tudo vai mudar. Pastor Fernando, eu me arrependo. Eu quero me arrepender, eu quero me converter, eu quero deixar todos os pecados para trás e entregar minha vida para Deus. Viver para Deus, viver para Jesus, servir a Jesus. Eu quero me tornar uma nova criatura. Eu quero perdão de Deus, a salvação. Eu quero que o meu nome esteja escrito no céu. Eu quero andar na presença de Deus. Então, eu vou te ajudar agora. Eu vou orar por você. Eu tenho certeza que a minha oração vai te ajudar. Todo mundo agora levante as mãos, feche os olhos e receba a misericórdia de Deus. Aleluia. Receba o perdão de Deus agora. Receba a misericórdia de Deus na sua vida.
Aleluia, meu Pai. Eu me alegro, porque muitos estão sendo salvos agora. Muitos estão sendo perdoados, estão sendo renovados. Essa pessoa que pensava que não tinha mais jeito para ela, talvez o mal vinha soprando que não adiantava ela buscar porque o Senhor não ia perdoar, mas é mentira. O Senhor já perdoou, o Senhor morreu por ela, o Senhor deu sangue por ela. Então agora, meu Pai, eu te agradeço, porque eu creio que a salvação está chegando. Eu creio que o milagre, o maior de todos os milagres, que é a salvação, está acontecendo agora. O maior de todos os milagres, a salvação. Seja salva e agora. Seja perdoado. Seja perdoada. Jesus te lava. Jesus te limpa. Jesus te restaura. Jesus te transforma. Agora todos nós vamos levantar as mãos. Levante as mãos para os céus. E agora junto comigo você vai buscar o Espírito Santo. Pastor Fernando, mas eu não sei fazer isso, mas eu vou te ensinar. Levante as mãos, levante o rosto diante da televisão, diante do celular. Isso, levante as mãos, levante o rosto, feche os olhos e comece a chamar por Ele. Fala para Ele: vem Espírito Santo, vem sobre a minha vida. Vem Espírito Santo, porque eu te desejo. Vem habitar dentro de mim. Pode levantar suas mãos e chamar por Ele. Isso, chama Ele, gente. Fala: vem, Senhor. Vem sobre mim. Eu tenho fome. Eu tenho sede da Tua presença. Eu desejo, Senhor, mais que tudo. Me perdoa, meu Pai, e aceita a minha vida. Começa a glorificar Ele agora. Diga para Ele: aleluia. Eu te glorifico, eu te exalto, eu te amo, eu te louvo. Tu és maravilhoso, Tu és santo. Aleluia, aleluia. Vai adorando, gente. Adore a Ele. Fala para Ele: eu te adoro, Senhor. Eu te exalto, eu te glorifico. Vem sobre mim agora, faz a Tua vontade. Faz a Tua obra, faz o Teu querer. A minha alma tem sede de Ti. O meu coração deseja e anseia pela Tua presença. Vem, Senhor, e faz morada dentro de nós. A partir de hoje, nós queremos andar cada dia mais perto do Senhor, te agradando com o nosso comportamento, te agradando com as nossas palavras, te agradando com as nossas atitudes. Agora levante as mãos e fala assim: Senhor Jesus, receba a minha vida e o meu coração. Não diga nada, faça silêncio. Só receba. Isso, só receba. Eu vou aumentar o fundo de oração para você fechar os olhos e esquecer de tudo. Receba aí agora a misericórdia de Deus, o perdão de Deus, a salvação. Pode chorar na presença do Senhor. Se derrama na presença dEle. Seja salvo, seja salva, seja perdoado, seja perdoada. Receba a alegria, receba a presença de Deus, receba a força de Deus na sua vida. Nunca mais a sua vida vai ser a mesma, porque a partir de hoje o Senhor te restaura. Levante a sua cabeça, abra os seus olhos, olhe para mim. A partir de hoje você tem uma nova vida. O mal não vai poder te acusar mais. A Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então permaneça nele.
eu tenho uma coisa importante para te ensinar. Olha para mim agora. Não se distraia. Não terminou o culto ainda. Toda vez que você entrar no culto, assiste direitinho para Deus te abençoar por completo. Amém? Olha para mim. É necessário que você dê um passo na direção de Deus. É necessário. É necessário que você se entregue a Deus de coração, de corpo, alma e espírito. E você sabe qual que é um dos sinais que uma pessoa se entregou para Deus? Não é só isso, mas é um dos sinais que ela se entregou para Deus, é quando ela se torna dizimista fiel. Escuta isso, por favor, preste atenção, olha aqui para mim. O dinheiro, ele pode ser uma bênção, como ele pode ser uma maldição. Vai depender do teu coração, vai depender de você. Se você se apega ao dinheiro mais do que a Deus, então você está trocando os papéis. Você está colocando Deus para baixo e o dinheiro para cima. Não, o dinheiro é abaixo, Deus vem primeiro. Deus é número 1 da nossa vida. Diga assim, Deus é número 1 da nossa vida. Ele tem que ser o número 1. Que esse mês seja um mês da sua fidelidade. De tudo que passar na tua mão, separa o dízimo. Pastor Fernando, mas eu tenho dúvida do dízimo, eu tenho medo de dizimar e faltar para mim. Eu acho que o senhor quer me enganar. Não, eu não quero te enganar. Eu quero te abençoar. Mas para te abençoar, eu tenho que te ensinar direito. E você precisa aprender a ser dizimista. Você que está a primeira vez aqui, ou você que já me acompanha, mas por algum motivo, por alguma razão, ainda não é dizimista. Eu estou dizendo para você, começa a ser dizimista hoje. Sabe por quê? O teu amor a Deus tem que ser maior que tudo. Quem ama a Deus mais do que tudo, coloca Ele em primeiro lugar e não tem dificuldade de dizimar. Pastor Fernando, mas e se faltar para mim? Só se isso aqui é mentira. Essa palavra aqui é mentirosa ou ela é verdadeira? Quem crê que essa palavra é verdadeira? Quem crê que ela é verdadeira? Essa palavra aqui, ó. Essa palavra. Quem crê que ela é verdadeira? Você crê? Então, essa palavra diz que se você for fiel a Deus, Ele vai tirar a vergonha e Ele vai te dar a dupla honra. Você já leu isso na Bíblia? Olha que interessante. Dá uma olhada aqui comigo, ó. Presta atenção. Essa palavra poderosa diz assim: em lugar de vergonha, quantas pessoas têm sido envergonhadas, recebe ligação de cobrança, não tem condições de pagar as contas em dia, gasta tudo que tem com médico, com remédio, vive de altos e baixos. Deus não quer isso para você. Deus não quer que você seja envergonhado. Em lugar de vergonha, vocês terão dupla honra. Dupla. Ele vai te honrar em dobro. E ele diz assim, ó, em lugar da afronta, ao invés de ser afrontada, exultarão na herança recebida. Você vai exultar, é se alegrar, exultarão, se alegrarão, comemorarão na herança recebida. A herança do Senhor, a prosperidade, a saúde, a paz, a alegria, a bênção familiar, tudo. E aí diz, por isso, na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Alegria para sempre. Possuirão o dobro e perpétua alegria. Então, olhe para mim agora. Deus está te chamando, através dessa palavra, para você começar a dizimar. Anote as contas da igreja. Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica, Santander, e nós temos também a chave Pix, que é o CNPJ. A chave Pix principal é o CNPJ, é o número do CNPJ da igreja, a opção CNPJ. E tem a outra que é o celular, 11 991 43 2900. Verifique sempre o nome, se está certo. O nome é Igreja Família Sagrada. Verifique sempre o nome, o CNPJ. E assim que você dizimar, o que você faz?
envia o comprovante. Não deixe de enviar o seu comprovante que eu vou imprimir e vou colar aqui no memorial. Anota meu WhatsApp, 119-9143-2900. Amém? Levante as mãos para os céus. Meu Pai, nós te louvamos, te agradecemos por esse culto. Que o Senhor conceda a todas essas pessoas a paz, a alegria, a felicidade e que ela venha permanecer na tua presença até o último dia da vida dela. Que nada venha afastar, que nada venha tirar essa pessoa da tua presença. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sê tu a própria bênção. Eu te abençoo em nome de Jesus. Diga amém. Amém? Quem não é inscrito aqui no canal, clique aqui embaixo na palavra inscrever-se, clique no sininho. Um forte abraço, que Deus te abençoe e até a próxima. Tchau, tchau. Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Não abandone o barco, pois esse seu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Ele vai restaurar os sonhos de alguém de novo e vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Você não vai parar, você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar. Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Não abandone o barco, pois esse seu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Ele vai restaurar alguém de novo e vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Você não vai parar, você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar. Sou Jesus o Nazareno e já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar. Sou Jesus o Nazareno e já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar.